Eu sempre falo que você precisa fazer o teste de costura, mas eu nunca falei o porquê que você precisa fazer o teste de costura, né? Então, no vídeo de hoje, eu vou te dar, assim, uma lista dos porquês que você aí do outro lado deve sim fazer o teste de costura começando hoje. Bora pro vídeo? Então, vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Steph, fundadora do site portalcriadeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acessa agora portalcriadeias.com. E no vídeo de hoje vim falar para vocês uma lista dos porquês para você aí do outro lado nunca mais esquecer de fazer o bendito do raio do teste de costura. Sim, se você não faz, você precisa fazer o teste de costura, tá? E o que é o teste de costura? Se você caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo nada. O teste de costura que eu sempre falo é você regular a sua máquina para aquele tecido que você tá costurando. Primeiro de tudo, vamos começar. Primeiro de tudo, você saber qual é o tipo de tecido que você tá costurando. Se ele é fino, médio ou grosso, já começa por aí. Depois que você saber ou não, né? Depois que você soube qual que é o seu tipo de tecido, você vai trocar a sua agulha na sua máquina. Você vai saber ali a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas, para você saber como fazer o teste de costura. Então, depois que você descobriu o tipo de tecido que você está costurando, você vai trocar a sua agulha para aquele tipo de tecido. Fina, média ou grossa, para costurar tecidos fino, médio e grosso. Você vai colocar a linha em todos os passadores e colocar ali na sua agulha. Depois que você passou a sua linha em todos os passadores, chegou a hora de você regular a sua máquina de acordo com o tipo de tecido que você está costurando, entendeu? Esse é basicamente a regulagem, né? O teste de costura que você faz em qualquer tecido que você estiver costurando. E agora vamos conversar sobre o porquê que você deve fazer isso toda vez que você for costurar. Então, vamos começar com o primeiro. Por que você deve fazer o teste de costura? Primeiro, para não quebrar a sua agulha, né, na hora que você estiver costurando. Segundo, para você não rasgar o seu tecido na hora de costurar. Porque se você fizer o retrocesso e não for aquela tensão, não for aquela largura e comprimento dos seus pontos, se o ponto não for muito bem regulado para aquele tipo de tecido que você está costurando, a máquina vai travar logo ali no retrocesso e vai rasgar o seu tecido nos dentes da máquina. Se for tecido leve, então, vai rasgar assim, ó, toda hora quando você for fazer o retrocesso. Então, primeiro, sim, você deve fazer o teste de regulagem antes de começar a costurar o seu tecido. Outro porquê é, você vai costurar melhor. A vida útil da sua máquina vai ser mais longa. Então, se você fizer o teste de costura e saber costurar melhor o seu tipo de tecido. Outro porquê também é que você aí do outro lado vai saber costurar melhor. É claro que em alguns casos você não precisa fazer o teste de costura. Mas é claro, se você costura vários tipos de tecido durante o seu dia, é sempre bom você, antes de costurar, fazer o teste de costura. Outro porquê também é, se você não saber fazer o teste de costura. Outro porquê para você fazer o teste de costura é não quebrar a sua máquina, não quebrar a sua agulha, como eu já tinha dito, e também, se você fizer o teste de costura antes de você costurar o seu tecido, você não vai precisar lubrificar tantas vezes a sua máquina, porque você não vai forçar a sua máquina, entendeu? Você vai fazer ali o teste de costura e costurar o seu tecido. Geralmente, as pessoas já fazem teste de costura naquela peça definitiva, naquela peça que você já vai costurar. E não pega um retalho de tecido e faz o teste de costura. Deixa aqui nos comentários se você faz testes de costura, sim ou não. E, claro, deixar muito like nesse vídeo se ele te ajudou de alguma maneira. E se inscreve aqui no canal para você não perder as próximas dicas. Lembrando, se você está assistindo pelo Instagram, me segue aqui para mais dicas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!